A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Canal Tudo Sobre Cristão. Hoje vamos falar um pouquinho das Escrituras a respeito do quinto livro do Novo Testamento, que é o livro de Atos, né? Atos significa os acontecimentos dos apóstolos. E é sobre o dia de Pentecostes que vamos falar, o que aconteceu, por que se chama Pentecostes. Espero ser breve, mas leve o tempo que Deus assim permitir. Bom, a festa de Pentecostes era uma festa tradicional dos judeus, conhecida também como festa das colheitas. Essa festa ela acontecia 50 dias depois da Páscoa, tá? Daí vem o nome Pentecostes, que os gregos chamam de quinquagésimo, ou seja, Pentecostes, de uma palavra grega, né? Por isso vem esse nome. Essa festa Pentecostes, como acabei de falar, era uma festa tradicional muito conhecida nacionalmente naquele tempo entre os judeus daquela época. E Deus usou essa festa, essa data comemorativa, para cumprir a palavra dele que ele tinha falado através do profeta Joel, primeiramente, né? Quando Joel disse assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Então Deus espera a vinda do Filho dele, Jesus, e o Filho Jesus faz essa promessa, reforça essa promessa aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e ele diz que em breve eles receberiam poder do alto. Então, no dia dessa festa, Jesus Cristo batiza seus discípulos com o Espírito Santo. Deus batiza os discípulos do Filho dele com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo ele vai dar dons a esses homens, e um deles é de falar em vários idiomas. Foi o que aconteceu no dia dessa festa. Nós notamos aqui no capítulo 2 que as pessoas estavam falando assim, eles estavam admirados, eles disseram assim, estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vede, acaso todos estes que estão falando não são galileus? Certo? Todos os discípulos de Jesus eram galileus, exceto Judas, o que cometeu suicídio, ele não estava lá, ok? Aí diz assim: como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, ou seja, o dom que o Espírito Santo deu àqueles homens, aos discípulos do Senhor Jesus Cristo, foi de falar em idiomas, tipo assim, quem mora no Brasil fala português, a língua materna, né, do Brasil é o português. Quem mora nos Estados Unidos, quem nasce lá, fala inglês, a língua materna dos Estados Unidos é o inglês. Então, aqui também tinha pessoas de várias partes do mundo ali, né, naquele momento. Diz assim, versículo 9: somos partos, médios, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, né? Romanos. Então, os romanos naquela época falavam em latim. Então, alguns homens viram aqueles homens falando em latim, eles nunca tinham estudado, então eles se admiraram. E alguns até zombaram, diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim, ó, no versículo 13 diz assim: outros porém zombavam e diziam: estão bêbados. Porque quando você não está entendendo o idioma de uma pessoa, você está falando, não estou entendendo nada, é como se fosse um bêbado para mim. Então, imagina um japonês falando para uma pessoa, né, aqui do Brasil, que a pessoa não domina a língua japonesa, tal, ela não vai compreender nada. Então, alguns desses homens aqui, eles estavam muito admirados, porque eles aqui estavam entendendo na língua deles, no idioma deles, o que os discípulos estavam falando. Eles ficaram admirados porque eles sabiam que aqueles homens não eram letrados, não estudavam vários idiomas, né? Então observe o que acontece aqui. Agora o que eu quero chamar a atenção é para o horário que aconteceu o batismo do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, para se cumprir a profecia que Deus falou através do profeta Joel.
Pedro, ele se levanta, a palavra de Deus diz assim, escrita aqui: Pedro então se levantou com os 11 e em voz alta dirigiu-se à multidão: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, como pensais, sendo a 3ª hora do dia. Então, a 3ª hora do dia é 9 horas mais ou menos aqui do Brasil, a 3ª hora que ele estava falando lá. Então, observe que a hora do batismo do Espírito Santo aconteceu ali entre 8 e 9 horas, para que Pedro estivesse fazendo essa defesa, dizendo: esses homens aqui, junto comigo, não estão bêbados. Recebemos esse dom e estamos falando e vocês estão entendendo na língua de vocês. Muitas pessoas vivem dentro da igreja e não procuram se aprofundar a que horas aconteceu o batismo do Espírito Santo, né? Quem realmente recebeu, ali a Bíblia descreve claramente que foi os 11, Pedro e mais 10, 11, tá? Que receberam esse dom de falar em outros idiomas naquele momento ali. Creio que eles também ficaram admirados por saber que estavam falando em outras línguas. Imagina você estar pregando o evangelho e Deus te usar para falar em inglês, em aramaico, em hebraico, em qualquer outro idioma que Deus queira que você fale, para que alguém venha ser salvo, né, pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Irmãos, a outra coisa que eu quero deixar aqui é: em que mês acontece essa festa, né? No calendário judaico chama de mês de Sivan. Acontece ali entre o mês de maio, os últimos 15 dias de maio e os primeiros 15 dias de junho. Não chove, é por isso que era considerada a festa da colheita, onde as pessoas colhiam ali e davam o resultado das suas plantações, né? E ali eles faziam uma grande festa comemorativa. Por exemplo, aqui no Brasil tem assim uma festa que é muito conhecida, o São João. Então é no mês de junho, um exemplo, né? Tem milho, e com milho faz canjica, faz pamonha, faz bolo, faz várias coisas. Só que essa festa aqui era o resultado de várias plantações, vários frutos. Com certeza eles plantavam ali a uva, e da uva eles faziam o vinho. Então faziam uma grande festa. Então, quando alguém falar sobre o Pentecostes, entenda que era uma festa, uma data comemorativa dos judeus, tá? Que acontecia depois de 50 dias depois da Páscoa. Espero que você tenha compreendido. Espero que agora você saiba mais ou menos a hora que o batismo do Espírito Santo aconteceu sobre os discípulos do Senhor Jesus Cristo, entre 8 e 9 horas da manhã, entre os meses de maio e junho, que é o mês de Sivan no calendário judaico. Amém? Canal Todos Somos Cristãos, espero que esse trabalho fique na sua mente, que você busque ver se tudo que eu falei está dentro das Escrituras, e se for verdade, se bater com as Escrituras, aí você sim diz amém, em nome de Jesus Cristo.